Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos continuar aí os nossos assuntos de PO. E o nosso próximo tópico abordado é o tópico de herança. Então a gente vai entender o que isso significa, como utilizar e para que utilizar isso. Então vamos lá. Herança. Permite que programadores aproveitem código de classes previamente construídas para criar novas classes. As classes novas herdam todas as características das classes já criadas. Então esse conceito ele é muito simplório. A ideia principal de você utilizar a herança realmente é você reaproveitar código. Você não precisar ficar criando códigos repetitivos. Né? O famoso Ctrl C, Ctrl V. Né? Se existe um determinado trecho de código, uma parte de um código que é muito significativa e que você deseja também que esse código esteja presente em uma outra classe, ao invés de você fazer Ctrl C, Ctrl V, colar as mesmas linhas de programação nessa nova classe, você pode usar um recurso chamado herança. Por que a gente não faz esse Ctrl C, Ctrl V? Primeiro, imagina a seguinte situação: se você precisar da manutenção nessa classe que você é das características, você teria que realmente modificar duas classes. E se você utiliza um recurso como herança, basta que você modifique uma classe. Tá? Então, em termos de manutenção, é fantástico. Você não precisa ficar mudando e manipulando talvez muitos arquivos e muitas classes. O outro ponto muito interessante é a questão de você reaproveitar, realmente reaproveitar o código. Você não precisa fazer retrabalho. Você vai programar as diferenças, o que é igual entre as duas. Você não precisa dar Ctrl C, Ctrl V. Você elimina essa necessidade. Tá? Uma das grandes premissas de trabalhar com programação orientada a objetos é justamente o fato de você poder reaproveitar código. O reaproveitamento de código é extremamente valioso dentro de programação orientada a objetos. Tá? Parece um pouco complicado, parece um pouco fora da realidade nossa, mas não é. Ele é bem tranquilo de trabalhar e é bem simplório. Então vamos para o próximo slide que nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos imaginar a classe funcionário. A classe funcionário, provavelmente, ela deve possuir uma série de atributos e uma série de métodos que são referentes a todos os funcionários. São certas funcionalidades e certas características que estão presentes em todos os funcionários. Então, se eu precisar criar uma... Não faz muito sentido, por exemplo, eu criar uma classe gerente e utilizar essa classe gerente para instanciar uma secretária, ou utilizar uma classe gerente para instanciar uma telefonista. Não faz muito sentido. O que a gente pode imaginar então disso? Nós temos uma classe pai chamada funcionário, e essa classe funcionário ela vai englobar todas as características e todas as funcionalidades que são comuns a todos os funcionários. Nós temos que concordar que um gerente tem uma série de outras características a mais do que um funcionário comum. Uma secretária tem uma série de características a mais do que um funcionário comum. Uma telefonista tem uma série de características a mais do que um funcionário. Então, o que acontece? A classe funcionário pode ser chamada de superclasse ou classe pai. Essa classe pai ela vai fornecer características para suas classes, suas subclasses. Por exemplo, a classe gerente vai herdar todas as características do funcionário, mais as características e métodos. Quando eu falo característica, eu estou falando de atributo, tá? Os atributos e métodos da classe funcionário. O mesmo vale para a secretária e o mesmo vale para telefonista. A gente chama essas classes de subclasses ou de classes filhas, tá? Porque elas herdam características de um pai. Ou de superclasse, porque elas herdam características. De subclasses, porque elas herdam características de uma superclasse. Parece um tanto quanto
abstrato ainda, vamos abstrair um pouquinho mais. Eu adoro esse exemplo do próximo slide porque ele deixa bem claro como funcionam as heranças. Olha que bacana. Ah, é até engraçado esse exemplo, mas ele é bem tradicional assim no mundo do PO. Ah, vamos olhar para as filhas mais da ponta, que estão em vermelho, né? Tarzan, Cheetah, Dumbo e Tubarão. É até engraçado. Ah, essas são classes filhas, tá? E nós temos outras classes. Depende muito do ponto que você observa. Tá? Se observar esse ponto aqui, mamífero é pai e é filha. Primeiro, ela é filha da classe animais e ela é pai da classe antropóide. Então, nós temos essas duas características aqui. Que a gente depende do ponto onde nós vamos analisar. Então, vamos pensar o seguinte. A classe animal, ela fornece uma série de características que estão presentes em todos os animais. Nós vamos concordar que os mamíferos têm uma série de características completamente diferentes dos peixes, certo? E dentro dos peixes, o tubarão tem uma outra série de características completamente diferentes. Mas tanto o tubarão, peixe e mamífero têm as características de qualquer outro animal. Tá? Características e métodos. Comer, né? Mamífero, peixe, tubarão, antropóides, homem, macaco, elefante, comem. Né? Correr, todos eles correm? Talvez não, né? Acho que não. Correr não foi um bom exemplo. Mas tem peso, tem tamanho, tem densidade corpórea, né? Tem uma série de características que são comuns a todos os animais. E essas subclasses, elas vão especializando cada vez mais. Né? Então, quando você for programar a classe mamífero, você não vai reprogramar as características de animais. Quando você for programar a classe antropóide, se eu não me engano, é um animal que anda em duas patas. Ou que possui duas patas. Não quatro patas, duas patas. Acho que é isso. Você não vai precisar reprogramar tudo que está em mamífero e tudo que está em animal. Homem também, você não vai precisar reprogramar tudo que está em antropóide, tudo que está em mamífero e tudo que está em animal. Você pode ir dando características de outras classes. Pessoal, seguinte, o que está acontecendo aqui não é herança múltipla. Em Java, que é a linguagem que nós estamos utilizando, não existe herança múltipla, tá? Você pode herdar características de uma única classe. Mas, por exemplo, homem herda de antropóide, beleza. Só que antropóide herdou de mamífero, beleza. Mamífero herdou de animais. Consequentemente, a gente pode analisar aqui que homem, ele por tabela, né, não vamos falar que é herança múltipla, porque não é, por tabela ele herdou a característica das outras classes. Isso acontece, tá? Beleza, acho que tá tranquilo isso aqui. Deu para entender bem aqui o exemplo. Um outro exemplo aqui, né? Um pouco mais simplório. Pessoa, aluno, funcionário, professor. Olha só como é que a gente pode ir dividindo a nossa aplicação e reaproveitando cada vez mais código, né? Então, no contexto de uma escola, né, faz muito sentido a gente criar a classe pessoa. Porque as características, os alunos têm características de pessoas, claro, os funcionários têm características de pessoas e também o professor tem características de funcionário. Então a gente acaba reaproveitando muito código. Né? Imagina se a gente tivesse codificar essas três classes, né, separadamente e utilizar tudo que está presente em pessoa nas três classes. Então a gente pode usar o recurso de herança para isso. Tá? Agora um exemplo um pouco mais elaborado, um pouco mais prático. Nós temos aqui a classe pessoa. A classe pessoa tem uma série de atributos e uma série de métodos, tá? E eu criei aqui a pessoa física. A pessoa física tem um atributo a mais aqui, que é CPF. Né? E tem os métodos get CPF e set CPF. Pessoa jurídica tem um atributo a mais, que é CNPJ, e os atributos, os métodos get e set.
Então imagina o seguinte, olha o tanto de código que você economizou. Você teria que codificar tudo isso dentro dessa classe e tudo isso dentro dessa classe. Só que ao invés de fazer isso, você cria uma classe pessoa e você especifica, né, as diferenças de pessoa física e a diferença de pessoa jurídica. É muitíssimo interessante esse recurso porque você realmente economiza muito código, você reaproveita muita coisa que já foi feita. E a sintaxe, para a gente trabalhar com isso, o jeito que a gente programa, é uma forma muito simplória. Nós não precisamos se preocupar muito com coisas muitíssimo elaboradas para conseguir trabalhar com herança. Então vamos ver o código para vocês terem uma ideia. Olha só que simplório. Você pode, Java permite isso, que você coloque várias classes em um único arquivo. Mas não é usual. Nós programadores Java raramente fazemos isso. Então vamos supor que nós temos aí a classe pai, que está no arquivo pai.java, e a classe filho, que está no arquivo filho.java. Então vamos lá, pai tem um nome e tem uma idade. E a classe filho tem lá a propriedade 1, propriedade 2, tem quaisquer propriedades. Como é que eu faço para que a classe pai herde a classe filho, na verdade, herde as características de pai? Eu vou usar essa palavra reservada chamada extend. O extend ele vai estender. Então, filho será estendido de acordo com a classe pai. O que isso significa? Que filho vai herdar as características de pai. Então, eu vou poder utilizar aqui os atributos e métodos que estão presentes na classe pai. Então, vocês perceberam que a sintaxe é muito simplória. É muito simples, né? Não tem nada de muito extraordinário. Eu coloquei aqui os atributos públicos, porque no próximo exemplo eu vou fazer uma demonstração que eu preciso que sejam públicos, até para ser uma demonstração bem didática, assim, né? Então vamos lá. Eu vou instanciar aqui a minha classe filho. Filho f igual a new filho. f.nome, f.idade, f.propriedade 1, 2, 3 e assim por diante. Eu não sei se vocês lembram da classe filho, eu vou voltar para vocês observarem. A classe filho possui apenas esse único atributo, propriedade 1. A classe pai possui dois atributos, nome e idade, tá? Epa. Meu Deus, volta. Opa, aqui. Então observe o seguinte. Quando eu faço a instância de filho, filho já herdou tudo de pai. Esse atributo aqui, nome, é da classe pai, idade é da classe pai e propriedade 1 é da classe filho. E eu consigo acessar todos eles na mesma instância. Todos esses atributos e todos os métodos. Eu consigo fazer isso. Porque, justamente pelo fato de que foi herdado, todas as características foram herdadas da classe pai. Vamos lá. Classe pai. Nome, idade. Aqui eu fiz um construtor da minha classe pai, certo? Construtor da minha classe pai. Construtor da minha classe pai. E aqui eu coloquei this.nome igual a sem nome, this.idade igual a 0. Public class, filho, extend pai. Public string, propriedade 1. Fiz a instância de pai, de filho, filho f igual a new filho, e aí eu fiz a chamada de f.nome. Observe o seguinte, a classe filho não possui construtor. A classe pai possui um construtor. Tá? O que vai acontecer aqui neste exemplo? O valor será sem nome, o valor mostrado. Então, o que será impresso aqui será sem nome. Quando não há um construtor na classe filho, e se a classe pai houver um construtor, ele chama o construtor da classe pai. Tá? Eu vou fazer esses exemplos práticos, eu vou programar eles para vocês verem na sequência, acho melhor. E aqui tem alguns exercícios. Crie uma classe pai, pessoa e duas classes filhas, pessoa física e pessoa jurídica. Isso aqui é para vocês treinarem, instanciarem e testarem como exemplo. Tá? Eu vou programar, tem mais um exercício aqui para vocês fazerem, que é para vocês implementarem aqui pessoa, aluno, funcionário e professor e usar as heranças. Eu vou programar o exemplo do slide
porque eu acho interessante que a gente dê uma atenção para essa parte aqui da herança dos construtores. Vamos abrir o NetBeans e vamos trabalhar nisso aqui. Tá? Vou criar um projeto aqui, um novo projeto, Java, aula, herança, heranca. Fechei. Eu vou tirar esses comentários aqui. Tirei. E eu vou construir aqui a minha classe pai, filha, pai, né? Classe pai. Sai fora. E vou criar a minha classe filha. Folha não, filha. Renomear, cadê? Refatorar, renomear, filha. Beleza, vamos aqui, que nem o slide, private, string, propriedade 1, ponto e vírgula. E aqui o S é maiúsculo. Vamos public, string, nome. E vamos colocar aqui um public int idade, igual o exemplozinho lá. E vamos fazer um construtor aqui. Construtor pai, não tem parâmetro, e nós vamos fazer o seguinte: this.nome vai ser igual a sem nome. Sem nome, ponto e vírgula. Beleza, tá aqui. Vamos colocar assim, pai sem nome. Na aula de herança, a classe filha tem só essa propriedade aqui. E vamos colocar um extends aqui. Extends pai, variedade pai. E vamos usar essa classe aqui para a gente fazer a instância de filha. Filha f igual a new filha. E nós vamos fazer um systemout f.nome. E vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Pai sem nome. Então o que aconteceu? A classe filha não tem um construtor, tá? Se a classe filha não tem um construtor, ela vai chamar o construtor da classe pai. Beleza, isso está tranquilo para nós. E agora o que acontece quando a classe filha possui um construtor? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir esse construtor aqui da classe filha. Filha. E nós vamos fazer o seguinte, this.nome igual a, eu vou escrever filha sem nome. E vou rodar para a gente ver o que acontece. Olha só, ele chamou o construtor da classe filha. Então, essas são as situações até agora. A classe pai tem construtor? Se a classe pai tem construtor, obrigatoriamente o construtor da classe pai vai ser chamado. Se a classe filha não tem, se a classe filha tem construtor, ele vai chamar o construtor da classe filha, tá? Agora, o que acontece se eu quiser chamar o construtor da classe pai? O que eu tenho que fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o construtor aqui, obrigatoriamente, ele pede para passar o nome. E a gente faz assim, para o nome do nosso pai. Né? Já vai dar erro aqui, porque eu vou ter que fazer o seguinte aqui para consertar isso. Eu tenho que chamar o construtor da classe pai. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. A classe filha, né, vai receber também um string nome. Vai receber um nome. E aí, como é que eu faço para chamar a construtor da classe filha? Eu uso a palavra super, da classe pai. Super. Quando eu uso super aqui, eu estou chamando o construtor da classe pai. Tá?
estou chamando o construtor da classe pai. E aí eu consigo fazer com que o nome seja passado para lá. Vamos aqui fazer o exemplo. Ó. Vou passar o nome Hélio. L-O. Eu executei. O que aconteceu aqui? A classe filha chamou o construtor da classe pai, passou o parâmetro nome, e aí o nome foi parar no atributo da classe. Tá? Então são essas situações que nós temos que nos atentar. A classe filha não tem construtor, a classe pai tem construtor, a classe pai, o construtor da classe pai vai ser chamado. A classe filha tem construtor, o construtor da classe filha será chamado. Você precisa chamar o construtor da classe pai, você usa a palavra reservada super e passa os parâmetros necessários, tá? Se não tiver parâmetro, não precisa passar o parâmetro, tá bom? Essa foi aí a nossa aulinha de herança, tá? Todos os outros conceitos que a gente consegue utilizar aqui. A gente pode usar polimorfismo, a gente pode usar sobrecarga, a gente pode usar construtores, get, encapsulamento, a gente pode usar todos os conceitos. E agora a gente soma com esse conceito de herança. Forte abraço então, pessoal.